lendo esses discursos do Vargas, eu vejo como o 1º de maio perdeu muito em conteúdo. Era um dia político. Olá a todas e todos, eu sou Fábio Bueno de Aguiar, sou desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, coordenador pedagógico da ESMAT, Escola Superior da Magistratura do Trabalho, da 15ª Região, a nossa querida ESMAT. Em alusão ao dia 1º de maio, feriado nacional destinado a homenagear a luta histórica dos trabalhadores por melhores condições de trabalho e também para celebrar as conquistas trabalhistas, a ESMAT recebe hoje para um bate-papo e com muita alegria e com muita honra o ministro aposentado do TST, Tribunal Superior do Trabalho, o advogado consultor Dr. Almir Pazianotto. Para ajudar a conduzir essa conversa, eu tenho também a grande satisfação e a honra de ter aqui ao meu lado uma querida amiga, a desembargadora do TRT 15, doutora Tereza Aparecida Assa Geminiani, doutora em Direito do Trabalho, pós-doutora em Democracia e Direitos Humanos, membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho e docente e autora de vários livros e vários artigos jurídicos. Muito obrigado, doutora Tereza. Gostaria de dar início aqui à nossa entrevista, fazendo um agradecimento ao nosso convidado, o ministro Pazianotto, mas sem antes conceder a palavra à doutora Tereza para as suas iniciais considerações. Olá a todos e todas, é uma grande alegria participar da entrevista de uma pessoa que eu admiro muito e por quem tenho muito apreço e reverência, ministro Pazianotto. Acompanhei a vida do ministro por muitos anos e tenho muita admiração pela vida maravilhosa, produtiva que ele teve ao longo dos anos. Então é uma alegria pessoal estar aqui hoje com o ministro. Muito bem, eu vou fazer aqui uma breve leitura de um currículo extremamente reduzido, porque o ministro Pazianotto tem uma vasta experiência, não só como advogado, também como membro do Poder Executivo, deputado, mas enfim, eu vou ler aqui a sua biografia, porque é de fato uma biografia. O Dr. Almir Pazianotto é natural da cidade de Capivari, interior de São Paulo, foi fotógrafo, formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Católica de Campinas, nossa querida PUC, a qual também sou formado, e logo iniciou uma longa carreira como advogado de sindicatos e federações de trabalhadores. Em 1974, foi eleito para o cargo de deputado estadual do Estado de São Paulo pelo Movimento Democrático Brasileiro, à época era o MDB, que mais tarde tornou-se o PMDB, sendo reeleito em 1978 e 1982. Na Assembleia Legislativa, presidiu a Comissão de Relações de Trabalho e a Comissão de Política Salarial. Entre 1985 e 1988, o ministro Pazianotto foi ministro do Estado do Trabalho, quando contribuiu para a criação do seguro-desemprego, pouco antes da promulgação da Constituição de 1988. Ingressou na Justiça do Trabalho no cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho, TST, em 1988, exerceu o cargo de corregedor-geral, vice-presidente e presidente do TST. Aposentou-se em 2002, regressando a São Paulo e retomou as atividades da advocacia e consultoria. É autor de vários livros, dezenas de artigos publicados em revistas especializadas e jornais de grande circulação, pareceres e arrazoados jurídicos. Como eu disse anteriormente, o ministro Pazianotto é um nome que se confunde com a história do direito do trabalho no nosso país. E não poderia deixar de dizer também que nós estamos aqui num ano muito especial, que é o ano que nós completamos 40 anos da instalação do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, 40 anos da fundação da AMATRA, AMATRA 15, né? E estamos aqui na proximidade do dia 1º de maio. Então é uma data, um momento muito importante, muito simbólico, e o ministro também está na véspera de completar 90 anos de idade. Então, ministro, eu gostaria de passar a palavra ao senhor, dizer que é uma grande alegria,
uma grande satisfação estar aqui conosco. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, doutora Tereza Asta. Muito obrigado, doutor Fábio. É uma honra o meu modesto escritório recebê-los em visita para conversarmos um pouco sobre esse assunto palpitante e inesgotável, que é a questão trabalhista. Eu milito na área sindical praticamente desde que me formei. Meu primeiro caso trabalhista foi em Capivari, e foi esse caso que me trouxe para São Paulo, convidado pelos dirigentes da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem do Estado. Na época presidida por um tecelão chamado Arthur Avalone, secretariada pelo Antônio Chamorro, que foi um grande líder comunista, e tendo também um comunista como tesoureiro, Manuel Lourenço. A atividade na federação me permitiu conhecer muito, ou pelo menos razoável bem, o sindicalismo do interior. E como advogado da federação, não registrado, os dirigentes sindicais não gostavam de registrar os advogados. Foi como advogado da federação que eu acompanhei a grande greve de outubro de 1963, apontada por alguns historiadores como o início da queda de João Goulart. Porque nessa greve ele perdeu a confiança do general Peri Bevilacqua, que era um nacionalista, comandante do Segundo Exército e um democrata. Acontece que o Estado, na época da greve, era governado pelo Adhemar de Barros. A polícia militar, na época, chamava-se Força Pública. E o volume da greve adquiriu tal dimensão que sentia-se que a força pública seria incapaz de manter a ordem nas principais cidades do Estado. O que levou o general Peri Bevilacqua, militar nacionalista, porém defensor da hierarquia e da disciplina, a colocar o exército de prontidão. Quem acabou com a greve foi um juiz do Regional de São Paulo, que foi professor de Direito do Trabalho em Campinas. Já vou me lembrar o nome dele. Ele foi sorteado relator, ele fez aquilo que era jurídico, que era correto, né, e que foi fatal. Ele mandou que cada sindicato tivesse o seu dissídio. Porque essa greve, havia sido deflagrada por uma composição de todos os sindicatos, de todos os grandes sindicatos, pelo menos, da capital e do interior. Não se respeitavam as diferenças de categoria. E na cúpula da greve estava a CNTI, na época presidida pelo Clodomiro Riani, tendo como vice-presidente o Dante Pelacani. O doutor Roberto Barreto Prado, foi professor em Campinas. Professor da PUC Campinas. Ele mandou dividir o dissídio em tantos quantos fossem os sindicatos. Isso enfraqueceu tremendamente o movimento e propiciou a celebração de acordos. Os sindicatos perceberam que a greve não teria futuro e terminou mediante acordo entre os sindicatos. Presidia o Tribunal Regional do Trabalho naquela região, naquela ocasião, o doutor Hélio Miranda Guimarães, um grande juiz, um grande presidente. Então, a minha primeira participação periférica numa greve se deu aí,
E em março, no dia 31 de março do ano seguinte, 64, houve o general Olímpio Mourão Filho, trouxe as tropas de Juiz de Fora em direção ao Rio de Janeiro, e isso derrubou Jango. Com a queda do Jango, houve uma maciça intervenção, né? O alto comando, o alto Supremo Comando Revolucionário, de imediato caçou 100 pessoas que perderam direitos políticos, entre os quais 60 dirigentes sindicais, os principais do Brasil. Isso desarticulou totalmente o movimento sindical, que nunca mais voltou à força que tinha naquela ocasião. Os comunistas foram pela ilegalidade e entramos rapidamente no regime militar com a eleição do presidente Castelo Branco, o primeiro presidente general desse período. Eu fiquei algum tempo desempregado e logo depois eu voltei à atividade sindical, no Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Químicas e Farmacêuticas de São Paulo, na Federação dos Trabalhadores das Indústrias Químicas e Farmacêuticas de São Paulo, no Sindicato de Santo André, e fui conquistando empregos em muitos sindicatos, cheguei a trabalhar para 6 ou 7 simultaneamente. E assim que a minha carreira deslanchou, até que em 1970, o Paulo Vidal Neto, recentemente falecido, me levou para São Bernardo. Em 75 ele foi sucedido pelo Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Em 75 eu estive na posse do Lula, não é? E o Lula, assim como o pessoal dos químicos, foram os primeiros sindicalistas que registraram o emprego na carteira profissional. Eu tenho 2 carteiras profissionais preenchidas, né? E assim a minha vida, digamos, como advogado, foi aos poucos deslanchando. Eu queria pegar um gancho aí, né? Exatamente nesse momento. Porque o senhor participou, me parece, de perto do que ficou conhecido como novo sindicalismo. 1970, 1980, 75. Esse novo sindicalismo se apresentava em confronto com o que era denominado na época do velho sindicalismo de matriz corporativa. Foi essa apresentação de choque do novo sindicalismo. Nós rejeitamos o modelo varguista do velho sindicalismo entranhado no Estado. E nós nos propomos a resgatar a importância da base. Entretanto, o que se viu nas últimas décadas do século passado e nas primeiras décadas do século XXI, né, foi que todas as bandeiras do novo sindicalismo, de certa forma, se submeteram à matriz do velho sindicalismo. Isso é o que me bate no momento. Eu queria ouvi-lo sobre isso. É verdade que o novo sindicalismo sucumbiu ao velho sindicalismo? E se isso é verdade, qual seria o prognóstico para os sindicatos? Existe espaço para um novo modelo sindical? Existe espaço para a liberdade sindical? Gostaria de ouvir. Nunca me perguntaram isso. E essa pergunta é excelente. Em 1970, o Paulo Vidal Neto tentou se desligar da Federação Estadual dos Trabalhadores Metalúrgicos. Por quê? Vamos falar de São Paulo, que é onde está a grande força de trabalho do Brasil. Nós tínhamos, basicamente, 2 datas importantes. A do dissídio coletivo da capital,
que reunia São Paulo, Guarulhos e Osasco, e do dissídio do interior. Os dois dissídios eram capitaneados pelas respectivas federações. A Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, pelo lado patronal, coordenando todos os sindicatos patronais, e a Federação dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas e Mecânicas do Estado de São Paulo, coordenando o sindicalismo dos trabalhadores. Dentro do setor patronal, as novas indústrias metalúrgicas pretendiam ter um certo grau de independência em relação à Fiesp. E no setor profissional, o Sindicato de São Bernardo pretendia ter a sua independência em relação à federação. Em 70, foi realizada uma assembleia convocada pelo Paulo Vidal do Cine Anchieta. Quando o Paulo Vidal me convidou para presidir a assembleia. Eu que estava na presidência e não ele. Quando foi anunciado o objetivo daquele movimento, que era separar, o Partidão se insurgiu contra o Paulo Vidal e acabou com a Assembleia à base de pancadaria. Foi nessa Assembleia que eu conheci o Lula, que eu conheci o Devanir Ribeiro, que conheci vários dirigentes. Eu tenho um livro que tem a foto dessa Assembleia. Bem, esse novo sindicalismo pretendido pelo Paulo Vidal e depois pelo Lula, a partir de 75, encontrou sérios obstáculos, não é? Sérias dificuldades. E uma dessas dificuldades era o velho imposto sindical. Que todo mundo queria o novo, ou melhor, alguns queriam o novo, sem romper definitivamente com o velho. Porque ninguém queria abrir mão do imposto sindical. E ninguém queria abrir mão do monopólio de representação. O que caracterizava o sindicalismo criado por Vargas, com base na Carta Constitucional de 37, era isso. Sindicato único, só o sindicato único reconhecido pelo Estado tinha diálogo com o Estado e com os demais sindicatos, com os sindicatos profissionais, com os sindicatos patronais, e esse sindicato vivia basicamente no imposto sindical. Porque desde que a CLT foi aprovada, em 1º de maio de 43, houve uma linha divisória entre sindicalizado e o trabalho informal, não sindicalizado. E a maioria sempre pertenceu ao campo informal do não sindicalizado. Mesmo os sindicatos mais aguerridos não conseguiam sindicalizar a totalidade dos trabalhadores. Isso pode ter acontecido excepcionalmente em um outro caso, digamos Petrobras, talvez estivadores, mas mesmo ali havia uma grande margem de não sindicalizado que se beneficiava das conquistas obtidas pelos sindicalizados através do sindicato nas negociações coletivas. E na lei, porque a lei nunca distinguiu entre sindicalizado e não sindicalizado. Esse novo sindicalismo acabou se confundindo com o velho. Acabou sendo engolido pelo velho. Tanto que nunca houve nenhuma manifestação pró-ratificação da Convenção 87 da OIT. Verdade? Nunca houve. Não é? Nenhum esforço por parte de patrões ou de empregados pela ratificação da Convenção, que assegura o quê? Autonomia de organização e liberdade de filiação. Em 1946 ou 47, o Dutra enviou à Câmara dos Deputados uma mensagem pedindo autorização para ratificar a Convenção 87. Esse pedido está lá até hoje. O pedido foi aprovado pela Câmara dos Deputados em 81 e 82 e foi para o Senado e está lá até hoje.
Quando o doutor Tancredo Neves me chamou para conversar com ele, me convidar formalmente para ser ministro do Trabalho, eu perguntei a ele, doutor Tancredo, o que o senhor espera de mim como ministro do Trabalho? Ele falou, eu espero duas coisas de você, só duas. Primeiro, que você celebre um pacto social nos moldes daquele pacto social de Moncloa, da Espanha. Porque sem o pacto social será impossível governar esse país. O doutor Tancredo me disse assim. Segundo, eu quero que você consiga a ratificação da Convenção 87. Nós somos de um sindicalismo moderno. E para ele ser moderno, ele não pode continuar sendo único, com entidades detendo monopólio de representação, vivendo imposto sindical. Então nós precisamos, com reconhecimento, foi isso que ele me disse. Bem, eu tentei as duas coisas, fracassei nas duas. Fracassei no pacto social, nunca consegui ser entendido, fiz dezenas de reuniões com patrões e empregados e não consegui a ratificação da convenção. Quando a convenção ia a plenário no Senado, o então senador José Richa pediu vista e impediu que o Senado se manifestasse e nunca mais devolveu. O senhor não acha que chegou um momento do século XXI do reconhecimento da liberdade sindical no Brasil para que o sindicato possa desenvolver-se? Nós não estamos nesse momento? Estamos. O que os sindicalistas não entendem é o seguinte, que quanto mais eles se esforçam para manter o monopólio de representação, quanto mais eles querem receber contribuições compulsórias, mais eles afastam os trabalhadores da sindicalização. Por que a grande maioria dos trabalhadores não se sindicaliza? Porque não concorda com o modelo. Eu tenho um livrinho aqui na estante, chama-se Sete Sindicalismo. Ele conta como na Itália, que foi a fundadora do corporativismo fascista com Mussolini e a Carta del Lavoro, como da Itália, quando Mussolini caiu em 1943, imediatamente todo o corporativismo desapareceu. E as confederações que viviam na clandestinidade se uniram, se juntaram para fazer um novo sindicalismo moderno, à margem do Estado, e não controlado pelo Estado. O Sarney tem uma frase muito interessante em um dos livros dele. Ele diz que durante o regime militar, e poderíamos estender isso à época de Vargas, o governo fez os sindicatos de reféns. Durante todo esse tempo, os sindicatos foram reféns do Estado. Frase do Sarney. No governo dele, os sindicatos tentaram fazer o Estado refém dos sindicatos. Daí aquela avalanche interminável de greves. Compreende? Nenhuma era uma greve reivindicatória. Todas eram greves políticas. E nenhuma foi bem sucedida. Entende? Eram movimentos artificiais. A sensação que eu tinha, olhando assim, esse panorama, é que o dirigente se sentia obrigado a fazer uma greve. Mas ele não tinha obrigação nenhuma de fazer greve, ele tinha obrigação de negociar. Sim. Né? E procurar melhores condições de vida para os trabalhadores. Porque a greve é um recurso extremo. Foi banalizado no Brasil. A gente sabe quando começa, mas não sabe quando termina. De que jeito termina? De que jeito termina? É verdade. Não é? É verdade. Olha, o que eu padeci com greve, vocês nem sequer imaginam. É verdade. Vou contar uma coisa para vocês dois. Tancredo tinha vencido as eleições com o Sarney. 15 dias antes da posse, o Jair Meneghelli, que na época era presidente da CUT,
e presidente do Sindicato de São Bernardo, deu uma entrevista ao Jornal da Tarde, estampada na primeira página. A CUT e o PT declaram guerra a Tancredo. Eu olhei o jornal e falei, mas declaram guerra a Tancredo porque o Tancredo não disse uma palavra ainda, nem tomou posse. Eles não sabiam o que o Tancredo queria. Por que a greve? Por que a guerra? Não? Declaram guerra. E eu tomei posse no Ministério com 2 grandes greves. Uma no ABC e outra os motoristas de ônibus em Brasília. De Brasília. Então, em 1926, nós estamos agora, um grande desafio é o amadurecimento do sindicato. Ele tem que amadurecer e reconhecer que aquele modelo antigo não tem mais funcionalidade e que para que ele se mantenha como uma instituição democrática, ele precisa reconhecer a importância da liberdade sindical, ele precisa reconhecer a importância de um novo modelo que supere o corporativismo. Quando nós temos juristas italianos que vêm para o Brasil e nós contamos para eles como é que é o nosso modelo sindical, eles não acreditam. Eles falam, mas o corporativismo na Itália já acabou há muitos anos, como é que vocês continuam com essa estrutura? Então o senhor não acha que o grande desafio dos sindicatos hoje, século XXI, passa pelo amadurecimento dos líderes sindicais na conscientização de que é preciso respeitar a liberdade sindical e construir um novo modelo desatrelado do corporativismo, em que os sindicatos saem como parte do Estado e assumem a sua responsabilidade com a sociedade civil. Ele sai do corpo do Estado. O senhor acha que o século XXI passa pela superação desse desafio? Há uma questão preliminar. É que o operário de hoje não tem nada a ver com o operário de 43, nem com o operário de 1950, nem com o operário de 1960, nem com o operário de 1970. É um outro perfil, é um outro trabalhador cuja sobrevivência no emprego depende de especialização. Ele precisa evoluir, porque o seu concorrente é muito forte, que é a automação. E, mais recentemente, a inteligência artificial, uma coisa que eu ainda não entendi bem como é que funciona. Eu vejo no meu celular como ela funciona, mas não sei como ela funciona, compreende? É interessante que essa evolução tecnológica, ela faz galopando, ao passo que a melhoria da mão de obra se faz passo a passo. Passos lentos. Se faz passo a passo, se faz lentamente, não é? Um operário da Volkswagen hoje não tem absolutamente nada a ver com o operário da Volkswagen da época do Lula. Se o Lula voltasse a ser operário, que não vai acontecer, ele não saberia entrar numa fábrica. Ele não saberia o que fazer com esse equipamento. Tudo está acontecendo tão rapidamente que nós somos apanhados de surpresa dia após dia. A Constituição de 88, sobre a qual eu tenho um artigo recente que você leu, tem um dispositivo tão anacrônico, tão idiota, lá no artigo 7º, inciso, não me lembro qual, que diz que um dos direitos fundamentais do trabalhador é a proteção contra a automação na forma da lei. Em primeiro lugar, que essa proteção é impossível. A automação ela não entra batendo na porta. Ela não chega e diz, olha, só aqui a automação minha entrar na sua fábrica, não é. Ela é assimilada rapidamente ou mais vagarosamente, né? O robô, a robotização é um fenômeno constante, ininterrupto, né? E quanto mais proteção se tenta dar à mão de obra, mais incentivo se dá à automação.
Não há como evitar. O Brasil é um dos países que menos aproveita dos recursos da moderna tecnologia, se comparado com a China, com a Coreia do Sul, com a Suécia, com a Alemanha, com os Estados Unidos, com a França. É um dos que menos aproveita. A quantidade de robôs, nossa, é muito pequena, quando comparada com a quantidade existente na Europa Ocidental, na China. Não é? Então, nós precisamos desse movimento sindical aberto, não é? A influência democrática. Não pode continuar mais como era em 40. Não pode. É interessante. Eu estou acompanhando esse processo há tantos anos que, em determinado momento, eu quase desanimei. Eu quase cheguei à seguinte conclusão: nós não vamos nos livrar do sindicato único. Nós não vamos nos livrar do sindicato único. Era a minha impressão. Mas os dois reacendem as minhas esperanças. Quem sabe nós conseguimos. Não é? Agora, eu vejo que é uma batalha no Congresso pelo restabelecimento do imposto sindical. Não há nada mais atrasado do que o imposto sindical. Tomar um dia de trabalho do empregado, por quê? Compulsoriamente, né? Não, compulsoriamente. Ministro, e nesse sentido, agora está muito está emergente, pululando a questão do debate da redução da escala 6x1. Né? E me parece que não há aí uma consistência, principalmente baseada no movimento sindical. O senhor está falando de sindicatos, enfim, de tudo isso, mas uma mudança muito profunda, uma alteração que acontecerá na Constituição Federal. Né? Eu gostaria de ouvir do senhor quais são as suas considerações. Na verdade, não há jornada de 6x1. É 5,5 por 1,5. Eu li esses artigos nesse sentido. Não é? Por quê? Porque a semana é de 44 horas. O que foi uma solução improvisada para atender as duas correntes e errada. Porque o dia é de 8 horas. 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer, 8 horas de sono. Isto vem desde a Idade Média. Tendo essa divisão do dia em 3 etapas de 8 horas, vem desde o tempo do rei, não sei das quantas, lá na Idade Média. E que acabou sendo consagrado, não é, quando a jornada foi limitada a 8. Não é isto? Muito bem. Vamos supor que nós trazemos de 44 para 40. Trabalhadores com carteira assinada, nós devemos ter no Brasil aproximadamente 40 milhões, se eu não estou enganado. Foi um número que eu vi um dia desses, acho que são 40 milhões. Vamos supor que desses 40 milhões, 10 milhões trabalham 44 anos. Se eu tirar 4, na verdade, eu estou tirando 40 milhões. Eu estou tirando 40 milhões de horas de trabalho numa semana. Uhum. Não é isso? A lei não vai se aplicar a uma pessoa que deixe de trabalhar 44 para trabalhar 40. A lei vai se aplicar a todos aqueles que trabalham 44. Se eu estimo que são mais ou menos 10 milhões, né, e que na semana há uma redução de 40 horas, eu me pergunto, será que o Brasil está preparado para perder essa quantidade de horas de trabalho numa semana? Por isso é que eu sou favorável a qualquer coisa, desde que seja objeto de livre negociação. E não como uma imposição. Não como uma imposição. Seja objeto de livre negociação
E cada empresário vai ver o que lhe convém e o que não lhe convém. Eu pergunto, o dono de uma oficina na periferia que tem 2 empregados, ele está em condições de parar sábado e domingo? Estou falando de uma oficina de fundo de quintal na periferia, que o dono depende da ajuda de 1, 2 ou 3 empregados. Ele está em condições, mas a lei se aplica a ele. Esse é o problema da lei. Esse erro começa na CLT, porque a CLT foi um decreto-lei de aplicação nacional e uniforme para um país extremamente desigual. E uma das primeiras consequências, em razão disso, foi o aparecimento de uma larga faixa de trabalhos da informalidade. A reação. E a informalidade é o recurso do qual se vale aquele empregador que não tem condições de arcar os custos da formalização. Eu ia pintar a minha casa que eu tive em São Conrado, em Campinas. Eu procurei, foi lá um cidadão chamado Amado. Fui lá e acertei com ele, ele aparece, eu levanto de manhã, no sábado, tinha ido de São Paulo, encontrei o Amado instalando andaimes, casa alta, andaime e tal. Bom dia, Amado. Bom dia, doutor Almeida. Tudo bem? Falei, Amado, eu vou uma pergunta para você. Esses empregados que você trouxe aí estão registrados? Você tem firma? Doutor Almeida, eu não tenho firma. Eles não estão registrados. Falei, mas Amado, veja o seguinte, se um deles cai do andaime, fratura uma perna, bate a cabeça, morre, como é que eu fico? Como é que eu fico? Vão dizer, olha, o doutor Almir, que foi ministro do Trabalho, Presidente do TST. presidente do TST, permite que sua casa seja pintada por empregados não registrados. Que situação, hein? Que situação. Ele me disse, eu sei, doutor Almir, eu já pensei nisso, já refleti muito sobre isso. Já cogitei de constituir firma. Acontece o seguinte, se eu montar uma firma, uma PJ, e registrar esse pessoal, eu não posso mais pintar sua casa por 30 mil. Eu terei que cobrar 60. E o senhor não vai pintar a casa comigo. Então, há um lado concreto nessas coisas que nós não podemos ignorar. O grande índice de empregados não registrados se verifica na micro e na pequena empresa. Às vezes chega assim a 70% na microempresa que não tem nenhum vínculo empregatício. Tem empregado, mas sem vínculo. Aí você vai querer saber por quê e ele vai dizer a mesma coisa. Eu não tenho recursos para formalizar, porque os encargos decorrentes da formalização, eu prefiro correr o risco de amanhã ter um processo trabalhista e fazer um acordo. E isso de explicar a questão da pejotização, como é que o senhor vê a posição do Supremo Tribunal Federal no tema 1389? Nós temos milhares de processos parados, aguardando a decisão do Supremo em relação à pejotização. O que o senhor pensa disso? O artigo 3º, não é, da CLT, que define empregado, o artigo 3º diz que não haverá distinção entre o trabalhador intelectual, técnico, manual, braçal, enfim,
não há distinção nenhuma. É isto? Não há. Um empregado altamente qualificado, mas não vamos falar em qualificação no sentido usual. Vamos falar no jogador de futebol. É possível pagar a um jogador de futebol 1 milhão por mês, sendo ele registrado? A que custo vai isso daí? Eu não sei como é que os clubes fazem. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte: ele não vai pagar férias de 30 dias mais 1/3 para quem ganha 1 milhão por mês. Então, o problema que se verifica aqui embaixo, você verifica por outros motivos lá em cima. Uma vez que a nossa lei não admite a categoria do autoempregado. Tem lá um dispositivo que quem ganha acima de 10 vezes o valor máximo da contribuição, o INSS tem certas coisas, mas não é uma coisa clara. Não é isto? Eu me lembro que um apresentador de televisão formulou contra a TV Bandeirantes, ou Record, uma reclamação que tinha um reconhecimento do vínculo, que a justiça lhe negou, dizendo não. O senhor tinha condições de saber o que o senhor estava fazendo quando assinou seu contrato. É um argumento. Agora, existe um outro argumento que é uma quase impossibilidade de ordem financeira. O Corinthians me traz um jogador da Holanda pagando 2 milhões, dando casa, automóvel e tudo mais. Ora, como é que isso pode ser salário? Por que é que nós não podemos criar uma excludente para pessoas que ganham, por exemplo, acima de 25 mil reais? Ele é um hipossuficiente? Deixou de ser, não é? Não pode ser. Não é, porque toda essa proteção parte de um pressuposto a cada vez mais falso de que todo assalariado é um hipossuficiente. Hipossuficiente material e hipossuficiente mental. É o homem que não entende aquilo que você está tentando explicar para ele. Não é isto? Que o trabalhador de chão de fábrica, que até um determinado limite exista toda essa proteção, essa rede minuciosa de proteção, ninguém pode ser contra, eu não sou. Agora, a partir de um determinado momento, é isto, o amparo do Estado já não se faz tão necessário. Primeiro que a pessoa sabe ou deve saber o que está fazendo. Então, o corte seria pelo valor que ele recebe como contraprestação. Tem que haver um corte estabelecido de maneira objetiva. Não pode deixar só a cargo de uma interpretação. Porque aí um juiz aqui nesta sala decide de uma maneira, na sala ao lado decide de outra. Então nós precisamos ter um corte, né, uma informação objetiva. Vamos fazer um paralelo impróprio, mas que serve. A minoridade penal termina aos 18 anos. Não é isso? Ora, não pode ser. A minoridade penal termina quando ele concluiu o curso científico, ou clássico, ou fez faculdade. Não. Porque aí fica muito a cargo da interpretação. 18 anos. Direito civil. O homem se torna plenamente capaz de direitos e obrigações a partir dos 18 anos. É objetivo. Não é isso? Agora, no caso do trabalhador, eu creio que o corte pode ser fixado não de maneira perfeita, que não há perfeição nisso, a partir de um determinado salário. Certo. Né? Uma pessoa que ganha 18 mil reais por mês, ele precisa ter 1/3 a mais nas férias. Ele gostaria de ter. Não é isto? Mas, dessa maneira, você acaba criando tal do PJ. E aí a competência seria da justiça comum para esse trabalhador diferenciado que recebe uma contraprestação de determinado valor.
a competência se deslocaria para a justiça comum, no seu entendimento, ou permaneceria na justiça comum? Eu acredito que esse não é uma coisa fundamental, né? Eu acredito que pode ser da Justiça do Trabalho, desde que os juízes se conformem com a aplicação da regra. O Gilmar Mendes, mais de uma vez, ele manifestou discordância em relação a aquilo que ele considera certos exageros da Justiça do Trabalho. Ele pegou muito nesse negócio do PJ. Pegou muito. Ora, mas se os juízes aceitarem que o PJ pode existir, não há necessidade de ir para a justiça comum, até porque o artigo da Constituição é muito amplo, muito elástico, relações de trabalho. Relações, pode ser da justiça do trabalho, mas é preciso que se aceite, né, aquilo que o Poder Legislativo decide, porque a representação popular está no Legislativo. Não está no judiciário. O juiz não é legislador, ele é intérprete. Não é isso? Alguns têm mais flexibilidade na interpretação, outros menos, mas ele é um intérprete. Porque ele não pode tentar ser, como hoje, no Supremo, ser um intérprete e um legislador. Não pode. Também, qualquer ação de PJ na Justiça do Trabalho, o resultado era previsível. Médico. Não é isso? Ele trabalhou 10 anos com o PJ. Aceitou as condições de PJ durante 10 anos. Aí um dia a Santa Casa, o hospital, não pôde mais mantê-lo por aquele motivo, indenizou, fez aquilo que a Constituição ordena e tal. E aí ele disse, não, mas eu era empregado. O senhor levou 10 anos para acordar, beneficiou-se da situação de PJ. Até de forma tributária. Não é isso? Sobretudo no aspecto tributário. Eu aqui sou PJ. Quando eu montei esse escritório, eu tive um compromisso comigo. Eu não quero empregado, eu não quero sócio. Por quê? Porque eu queria gozar da liberdade e, em determinado momento, se eu quisesse parar de trabalhar, eu parava e tal, tudo bem. Ora, realmente incomoda essa coisa do PJ, porque quantos escritórios de advocacia eu vi aqui acionados por advogados que trabalharam lá anos a fio, anos, com liberdade de atender outros clientes. Sem controle de horário, né? E aí, Várias condições. ele acorda um determinado dia e diz, não, eu sou empregado. E alguns escritórios se arruinaram com pagamento de valores elevadíssimos. O que estava errado. Na minha avaliação, estava errado. Compreende? Porque você não vai dizer que o advogado não sabia o que fazia quando assinou aquele contrato. Não é isso? Os benefícios que ia ter, não é isso? Os ônus que ia suportar. Não é isso? Ah, mas eu não tinha 13º, sim. O dono do escritório também não tem. Claro. Não tem férias, mas não tem o dono do escritório também não tem. Trabalha, às vezes, mais do que o empregado, mais do que o sócio. Não é? Agora, é isso que me leva, sabe, a uma conclusão, é que a CLT ela foi redigida em poucos meses. Pouquíssimos meses, fizeram uma justificação de motivos para o ministro Alexandre Marcondes Filho, fez uma revisão, devolveu, e o Vargas decretou, coincidindo com o dia 1º de maio de 43. Agora, de lá para cá, o mundo mudou tanto. Sim. E o trabalho por aplicativo? Como é que o senhor vê a regulamentação do trabalhador, que agora tem um projeto de lei em andamento, que o denomina trabalhador plataformizado? Como é que o senhor vê isso?
Eu vejo assim, quando eu entro no Uber, eu pergunto para o motorista, o senhor gostaria de ser registrado? Em 100% dos casos ele responde não. Não. Agora, eu vou me colocar no lugar dele para saber o que é melhor para ele? Não. Está errado. Não é isso? O juiz vai se colocar no papel, no lugar do motorista de Uber, para saber o que é melhor para o motorista do Uber? Saber como é que era a vida dessa pessoa antes? É. Se a condição de Uber não lhe deu melhoria substancial, não é isso? Sim. Nunca um deles me disse, eu quero ser empregado. Todos trabalham com o seu carro, ou às vezes com um carro alugado. Com um carro alugado. Agora, qual é a grande diferença entre o Uber e o motorista de táxi autônomo? Os dois podem ir para a Previdência, não podem? Sim. E aquele trabalhador que entrega mercadoria, não só o motorista de plataforma, mas o trabalhador que entrega, por exemplo, comida, o senhor não acha que ele precisa de uma lei protetiva? Eu acho. Eu vejo, eu peço muito comida, porque a minha mulher está com mais de 80, também não gosta muito mais de cozinhar, então pede, né? O que eu percebo é o seguinte, há mais ou menos um quadro fixo de entregadores nos melhores restaurantes. Mas isso de uma pessoa de confiança. Eu acho o difícil é como fazer essa lei. É. Nisso, nós estamos vivendo uma situação paradoxal, né? E além dessa atividade como coordenador pedagógico da SMAT, eu sou o coordenador de um programa, que é um programa da Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, que é o programa TJC, é o Trabalho, Justiça e Cidadania. Então, a nossa missão é ir nas escolas públicas, conversar com os professores e alunos das nonas séries, né, do ensino fundamental. E o que me trouxe perplexidade é que eu ouvi isso da boca de professores, dizendo que hoje a criança, que é um adolescente, enfim, dirige-se ao outro, querendo desferir um palavrão, xingá-lo, ele fala, sua mãe é CLT. O senhor já ouviu falar disso? Não. Eu estou lhe trazendo essa notícia. Isso por quê? Porque parece que virou um demérito os pais, enfim, os parentes terem registro em carteira, ter um trabalho formal, ter direito aos direitos sociais, né? E quem para ele virou um paradigma, né? Virou um sonho de consumo, é o empreendedor. E é o empreendedor, como a doutora Tereza falou, que é aquele rapaz que usa sua bicicleta, tem um caixote nas costas e anda debaixo de chuva, sol, pode sofrer um acidente e tudo mais. E este, sim, é o modelo. Então, nós estamos hoje trabalhando no sentido de levar para as escolas até o tema desse ano se chama CLT, para quê, por quê e para quem. Para dizer o seguinte, pelo menos ele tem que ter uma opção. Se ele vai decidir por ser um PJ, até um trabalho avulso e tal, mas ele tem que conhecer a possibilidade de ser um empregado formal. Então, nós estamos vivendo realmente uma situação, e principalmente as redes sociais pregam muito isso. Mas olha, é que há muita valorização hoje pela imprensa do empreendedorismo. Isso é muito valorizado. Sim. Por quê? Porque é uma saída, excelente saída, para o problema do desemprego. Ao invés da pessoa ficar chorando que está desempregada. Não é? Porque esse fenômeno do grande desemprego, eu também assisti em determinadas épocas. Sim. Assisti. As pessoas ficavam desesperadas. Ao invés de se desesperarem, vão procurar alguma coisa fazer neste mundo diferente, né? Onde ela depende apenas de si mesma. A lei da doméstica criou um problema muito sério, porque muitas famílias não têm condições
de arcar com a formalização de um contrato de trabalho. E aí surge uma categoria diferente, que é a diarista, que é considerada diarista autônoma até 2 dias por semana. Sim. É isso. E há uma multidão de mulheres hoje trabalhando como diarista. E elas estão satisfeitas como diarista porque ela tem condições de atender em casa, atender uma determinada família e até fazer mais alguma coisa se ela for empreendedora. Não é isso? Sim. Ora, eu não posso navegar contra a corrente. É. Eu não posso tentar convencer a minha diarista a ser empregada doméstica. Mesmo porque ela iria custar muito caro para mim. Vocês levantaram esse problema, vou levantar outro. Que eu do cuidador. Ah, esse sim. Esse sim. Que eu do cuidador. Porque uma família, às vezes, ela resolve os seus problemas com uma diarista 2 vezes por semana. Agora, cuidador não. Um só cuidador não dá conta de um doente. Ele precisa de 2. Mas 2 também, se aplicar o rigor da lei trabalhista. E tem que ter o folguista ainda. O que cobra folga. São 4, né? Agora eu pergunto, qual é o aposentado normal que consegue pagar 4 cuidadores ou 3 cuidadores? Impossível. Uma boa casa de recolhimento aqui em São Paulo, de repouso, custa 15 mil por mês. Então, como é que ficam esses velhos? Que tem uma aposentadoria do INSS. Eu preferia criar uma situação especial para o cuidador, porque o cuidador não trabalha ininterruptamente quando está ao lado do doente. Tem a hora de dar o banho, de dar comida, não é isso? Minha mãe teve cuidadores no interior. Se você levar a sério, não dá. Precisa. Lá no prédio, substituíram 6 funcionários por 2. Sim. 2. Tem o zelador e o ajudante. E uma portaria eletrônica. Só que a pessoa chega à noite e às vezes a portaria eletrônica não atende de imediato. Então ela fica na rua esperando para você abrir o portão e tal. Aí surge a ideia. Um dos condôminos lança a ideia. Vamos contratar uma pessoa para ficar à noite. Eu não quero entrar nessa discussão sem ser chamado. Mas se eu for chamado, você escuta como o senhor resolveu o seu problema. Lógico. O senhor criou um problema. O senhor vai ficar à margem da lei. E sabe lá quem cargos trabalhistas, né, virão dessa sua marginalização. Não tem dúvida. É verdade. Agora, ministro, considerando todas essas reflexões que nós estamos fazendo aqui hoje, qual a mensagem que o senhor quer deixar para o 1º de maio? Isso. Olha, eu participei de alguns 1º de maio muito bonitos. Aqui em São Paulo, o 1º de maio era comemorado em Ermelino Matarazzo, que é um bairro operário. Hoje eu não vejo mais comemoração de 1º de maio. Aí transformaram o 1º de maio num show, que fazia um sorteio, né? E não havia uma adesão. Lendo esses discursos do Vargas, eu vejo como o 1º de maio perdeu muito em conteúdo. Era um dia político, né? Propício a um ato político, onde o trabalhador ia ouvir seus líderes políticos, não é isso? De partidos políticos. A recuperação do 1º de maio eu considero bastante difícil. Porque hoje o cidadão está ansioso por um feriado para ir para a praia. Né? O que eu não vou condenar, não acho que está errado.
Mas seria bonito, né, se houvesse uma comemoração, se o nosso presidente da República fosse para uma cadeia de rádio e de televisão para fazer um discurso apropriado. Uhum. Um discurso comparável a esse discurso do Vargas que eu tenho aqui. Que ele tivesse alguma coisa importante a dizer para a classe trabalhadora. Eu não sei se se consegue diante do descrédito que estão as classes políticas. Sim. Por outro lado, um dos gravíssimos problemas da nossa estrutura sindical é a eternização do dirigente. Alguns estão aí com o presidente central sindical, vieram de alguma confederação, federação, estão há 30 anos. Não sei se... E vai vir capitanias hereditárias, né? Capitanias... Porque passa para o filho, né? Passando. É. Não é? Mas, ministro, o tempo está se esvaindo, a gente gostaria de tomar mais tempo do senhor, que foi uma conversa extremamente prazerosa. Nós navegamos aqui, né? Já que está na moda falar que navegamos em questões históricas, questões políticas, questões jurídicas, né, do Poder Judiciário, enfim. O senhor tem uma vasta experiência e nós gostaríamos muito de agradecer por essa oportunidade, por o senhor ter compartilhado conosco um pouco da sua biografia e deixar realmente uma mensagem, né, principalmente para a nossa magistratura do trabalho, que está vivendo aí tempos bastante complicados, mas nós não podemos perder a esperança e se chegamos aqui, depois de 40 anos de fundação, instalação do nosso tribunal e a nossa matra caminhando para e passo juntas, né? Então gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para nós, para a nossa classe, né? O juiz do trabalho, aquele que faz audiência, que ouve reclamante, reclamado, testemunhas, né? Ele é um personagem extremamente importante. Por ele passam os problemas reais. Ele precisa saber filtrar os exageros, mas ele é um personagem importantíssimo. E o segundo grau de jurisdição, porque o segundo grau de jurisdição é o revisor total do processo. Ele não tem limite. Ele pode rever as provas, rever os depoimentos, os documentos, examinar a sentença, como é que ela foi preferida. Quando você chega ao TST, tem a questão do conheço e não conheço. Eu, como fui para o TST, já estando afastado da atividade jurisdicional da advocacia há algum tempo, no começo eu não entendia aquela coisa do julgamento do recurso de revista. Conheço e não conheço. E muitas vezes eu cheguei a dizer para os juízes, para os ministros, doutor, olha, pensa o seguinte, o reclamante veio aqui assistir o julgamento, ou o reclamado assistir o julgamento. Ele veio aqui para quê? À espera de justiça. Por isso que o nosso tribunal é um tribunal de justiça. Sim. Quando o ministro diz, não conheço, e os demais concordam, e o presidente proclama o resultado não conhecido, para quem está ouvindo é uma frustração muito grande. É. Ele não vai entender nunca. Não é? Por que ele veio lá de Pernambuco, do interior do Ceará, ou do Mato Grosso, e ouve o som não conheço? É difícil. Não é? Está certo que o TST não pode fazer revisão de provas, porque aí ia ser um tormento, um inferno. Mas o fato é o seguinte, o juiz, com a sua sentença, e o tribunal como duplo grau de jurisdição, onde ele tem que examinar tudo, ouvindo as sustentações orais,
Isto é um tribunal fundamental. Porque quem sair dali dificilmente será reformado, ainda que seja injusto. É isto. Porque teria que lançar os olhos sobre o que foi provado, o que foi Sim. discutido. Não é? Então, eu tive grandes alegrias na Justiça do Trabalho como advogado e como ministro. Né? Porque como ministro eu pude realizar algumas coisas. Por exemplo, a distribuição total dos processos, a criação do Conselho Superior, antes da emenda 45, a numeração única, através de uma portaria. Isso sempre me deu muita satisfação. Agora, nós temos muito o que fazer. Por que, doutor Asta? Não é possível essa exagerada judicialização que se verifica em todo o Poder Judiciário, mas especialmente na Justiça do Trabalho. Se nós formos dar a primeira edição da CLT, quando o reclamante podia apresentar sua reclamação verbalmente, fazer com que um funcionário tomasse por termo, aí surgiu a palavra atermação. Né? Então, é uma justiça informal. Foi feita para ser informal e para ser rápida. Né? Lá em 43. Agora, essa exagerada quantidade, por isso é que eu não conheço nenhum filtro melhor, a não ser cobrando do reclamante ou do perdedor custas e honorários de sucumbência. Não adianta. Aí ele tem direito à justiça gratuita? Tem, e é uma garantia constitucional. Mas por que ela será gratuita? Ele tem que demonstrar a sua, não é, a sua incapacidade de arcar com os custos de um processo que alguém está pagando para ele. Não há não há almoço grátis, alguém está pagando. Por que essa resistência em cobrar? Cobre o justo e cobre de quem pode pagar. Agora, há casos de concessão de justiça gratuita verdadeiramente inexplicáveis. Sim. Diretores de empresa. Diretor de empresa. Eu não aceito que uma mera declaração de que não tem condições baste. Não aceito. Eu preciso saber. Não, eu sou diretor da empresa, mas no momento eu estou desempregado. Essa que é a ligação. Tereza, eu queria passar a palavra a você, as suas considerações finais, né? Nós estamos chegando ao fim e, por favor, fique à vontade. Então, eu quero dizer aqui para o nosso querido ministro que foi uma grande alegria, porque o que o senhor nos restaurou hoje, ministro, é a importância da Justiça do Trabalho como instituição. Há algum tempo atrás, eu cheguei a elaborar alguns artigos dizendo que a Justiça do Trabalho nasceu com o algodão entre os cristais. É uma alegação assim, simbólica para quem tem um pouco mais de idade como nós aqui, porque hoje em dia a moçada não sabe o que é algodão entre os cristais. Então, como é que se fazia antigamente quando se comprava um cristal valioso e raro? Se embalava colocando algodão para que um não batesse no outro. Então, a nossa Justiça do Trabalho foi concebida pelo Getúlio Vargas como um amortecedor de conflitos e de interesses contrapostos. E, sabiamente, porque Vargas era muito inteligente, apenas no meio urbano e não no meio rural. Por quê? Porque as grandes fortunas da época, 1930, estavam no meio rural e depois migraram para o industrialismo do meio urbano. Mas Getúlio Vargas era um homem extremamente inteligente. E ele percebeu que a movimentação era essa,
a Justiça do Trabalho exclusivamente para as relações urbanas de trabalho. E ela nasceu como um amortecedor. A grande diferença é que, para um país de dimensões continentais como o Brasil, que tem riquezas imensas, que nós não temos noção das riquezas do nosso país, né? Tanto hídricas como energia, como as riquezas, as terras raras, que dizia Thomas. É um país que demanda um novo simbolismo da justiça do trabalho. Então, o que o senhor nos deu hoje abriu as portas para a construção desse novo simbolismo. Eu concordo com o senhor no sentido de que o 1º de maio ele sofre uma crise. Mas é uma crise que o mundo do trabalho está enfrentando. E para nós, da Justiça do Trabalho, nós que acreditamos no trabalho como valor republicano, valor constitucional que sustenta o alicerce de uma democracia. O trabalho é um valor constitucional. Nós que acreditamos nisso, temos a incumbência de reconstruir este valor no século XXI. Então, eu agradeço muito porque o senhor nos desnudou essa nova perspectiva. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Não esperava chegar tão longe, mas fico muito feliz com as suas palavras, muito feliz, doutor Fábio, esse querido amigo que eu tenho. Uma vez eu fazia uma palestra em Piracicaba e o salão lá no fundo estava escuro, sabe? E lá do fundo um cidadão provocativamente falou: ministro, o que o senhor acha da extinção da justiça do trabalho? Eu falei: olha, isso não é um problema meu. Isso é um problema do legislativo. Quem vai resolver, através de emenda constitucional, é o Poder Legislativo. Não é? Agora eu tenho uma pergunta a fazer ao senhor. Para onde eu mando os processos? Para a sua casa? Ótimo. Pois é isso. Sem resposta. Essa é a questão. Essa é uma questão. E como é que eu vou dizer não vai haver processo? Porque vai. Acho. Claro. Divergência, conflito, sempre vai haver maior ou menor quantidade. A questão é, o que eu faço com os processos que estão em tramitação? Ou conflito, né? Mando lá para o STJ, ele não quer. Não tem, né? Mando para as justiças estaduais, aqui a Justiça do Estado está abarrotadíssima. Tem 360 desembargadores, se não me engano. Teria que botar mais 360. Por baixo. Não é isso? Então, essa é uma questão. Por que surgiu o problema? Por causa do Nicolau. É. Foi o Nicolau que deu ensejo de acabar com o justiça do trabalho. Porque o escândalo foi de tal ordem, não é? E foi por isso que eu criei, antes da emenda 45, o Conselho Superior. Porque cada unidade, cada tribunal tem uma autonomia administrativa e financeira. Sim. Não é isso? Agora, já sabia usar essa autonomia administrativa e financeira. Então, na época, surgiu uma onda muito forte contra a justiça do trabalho. Que não prospera, porque a pergunta primeira que se faz é o seguinte: para onde vamos mandar os processos? Bom, eu gostaria de agradecer novamente ao ministro, à minha companheira de bancada, né, Tereza, a toda a equipe de apoio aqui da SMAT, agradecer ao querido amigo Dr. Flávio Masqueto, sem o qual esse momento não seria teria se concretizado, porque ele fez a ponte, né, o ministro Pazianotto, convidá-los a ir a Campinas e agradecer a todos que nos acompanharam até o momento, desejando um feliz 1º de maio. E, afinal de contas, acho que é um marco, né, para inclusive estarmos aqui, sermos membros do Poder Judiciário tão importante. Muito obrigado.